Presidente Jair Bolsonaro aqui ativo, como todos os dias, nas redes sociais. Vou contar para o nosso ouvinte qual é o babado de hoje. Uma matéria publicada no Estadão, sob o título "Criticado por queimadas, governo ensaia expropriar terras e reduzir verba de município que desmata", diz o seguinte: sob ceticismo de entidades ambientais e rurais, o governo federal planeja criar mecanismo para expropriar propriedades no campo e nas cidades com registro de queimadas e desmatamentos ilegais. Uma proposta de emenda constitucional que será enviada em maio de 2021 ao Congresso também prevê o confisco de bens apreendidos. Essa matéria é uma matéria do Estadão, que não é uma matéria que usa fontes, cita o vice-presidente Hamilton Mourão. Documento do Conselho Nacional da Amazônia Legal, órgão comandado pelo vice-presidente Hamilton Mourão, estabelece que a expropriação de terras ocorrerá em caso de quem incorreu em culpa em crimes ambientais em área própria ou pública. Presidente Jair Bolsonaro, agora, nas redes sociais, diz o seguinte: mais uma mentira do Estadão ou delírio de alguém do governo. Para mim, a propriedade privada é sagrada. O Brasil não é um país socialista/comunista. Bem, nada demais aqui, não é? É o presidente desmentindo uma matéria. Isso a gente já viu acontecer dezenas de vezes. Mas Cláudio Humberto, que nos chamou a atenção aqui, foi ele dizer: mais uma mentira do veículo ou delírio de alguém do governo. Para quem que ele está jogando essa carapuça, Cláudio Humberto? Eu não tenho dúvida que é para o vice-presidente Hamilton Mourão. Os dois estão, de fato, afastados, né? Isso, inclusive, já foi tema aqui de comentário meu, de informação que eu trouxe para os nossos ouvintes. Também na minha coluna de hoje eu trato desse assunto. O presidente, anteontem, desautorizou o vice-presidente Hamilton Mourão, que está sempre, né, é o comentarista de plantão, né? Todo dia ele faz comentário do cotidiano, do noticiário do dia, digamos assim, e ele falou sobre, prevendo como é que o governo deveria fazer ou não fazer em relação à vitória de Joe Biden, né? Se deveria, ou quando o governo vai cumprimentar o democrata pela vitória, coisas assim, e ele foi desautorizado tranquilamente pelo presidente da República e disse que o vice-presidente emite opiniões pessoais. Esse tipo de coisa, se para ele, e parece que isso fica muito claro, se a fonte dessa informação é o vice-presidente, sem dúvida nenhuma o objeto, né, o objetivo ali, o alvo dessa sapatada, essa nova sapatada aí do presidente da República é o seu vice-presidente. O Hamilton Mourão, de fato, eu tenho dito aqui, as pessoas têm até, aqui em Brasília mesmo, né, gente experiente, tem colegas experientes, inclusive, né, não mal acreditam nisso, né. Eu sempre estou ali acompanhando, ali, monitorando de alguma maneira a relação ou o papel do general Mourão no governo e cada dia mais a gente percebe que o papel dele no governo é nada, zero. Ele tem a presidência desse conselho ali da Amazônia e tal, que foi uma coisa que deram, que o presidente foi aconselhado a fazer para ocupar o vice-presidente, mas ele não tem função governativa, ele não participa de nenhuma deliberação interna, ele não participa de nenhuma reunião para definir estratégias, definir decisões, o que é uma pena, porque o general Hamilton Mourão é um sujeito de muito bom senso, né? Quando ele fala, por que ele é ouvido todos os dias? Porque ele é meio que uma reserva de bom senso no governo. O presidente faz coisas, barbaridades, como fez anteontem, né, na questão aí da vacina chinesa, e aí quando vão ouvir o Hamilton Mourão, ele faz o contraponto, ele dá aquela sensação de que o governo tem gente de bom senso também. Mas só que essa pessoa de bom senso não manda. Não tem nenhum papel relevante do ponto de vista das decisões. Nenhum. Ô, Cláudio, zero. E ele é visto como um cara de bom senso, o vice-presidente Hamilton Mourão, e estava dando se foi ele a fonte dessa matéria do Estadão, a matéria do Estadão estava falando sobre um projeto que vai ser apresentado em maio do ano que vem. Então, era só uma maneira de você falar alguma coisa a partir do governo que levasse quem lê à ideia
de que o governo está preocupado com as queimadas, está preocupado com o ataque ao meio ambiente, está preocupado e está tomando uma iniciativa. Mesmo que isso nunca chegasse a ser enviado dessa maneira, fazer a matéria agora é criar um ambiente para que a gente comece a mudar a imagem que o Brasil tem. E isso, a narrativa, faz parte dessa construção. Agora, se o vice-presidente faz uma tentativa nesse sentido e já é desautorizado pelo presidente no seu Facebook e retuitado depois, e é ampliada essa voz pelo Eduardo Bolsonaro, que foi quem falou mais uma fake news, dessa vez do Estadão, aí passa a mensagem de novo passa a mensagem de que o governo, então, não está preocupado em punir aqueles que promovem as queimadas ilegais. É para maio assim, do ano que vem, o que custa? Fica quieto, lê a matéria e passa batido, não consegue? Então não tem maturidade, né? Não é o adulto da sala mesmo. Eu acho que o temor do presidente é que isso aí virasse uma bola de neve, né? Aí, a partir da notícia, aí já vira manchete dos outros veículos, e aí já começa e acaba se criando o fato consumado. E não, é claro, se isso aí não está sendo discutido no governo, o presidente tem que ir mesmo esclarecer público, deixar isso o está assunto... sendo discutido mas por ele esse falando Conselho que não, da ele Amazônia. É o presidente, ele é o presidente da República. Mas o Mourão é o presidente do Conselho da Amazônia. E se ele, viajando de avião com os embaixadores, resolveu falar sobre isso? Sim, mas você concorda que a última palavra tem que ser do presidente, né? O governo é dele, tem que dar a última palavra, Quem manda é o capitão. Tem muita gente que acha que, inclusive, que os generais que fazem parte do governo, incluindo o Mourão, né, exerce algum tipo de tutela, de poder sobre o Bolsonaro. Olha, não. Definitivamente não. Ninguém tem tutela de poder sobre o Bolsonaro. Não tem sobre presidente algum, né? Dizia-se no primeiro governo, nos primeiros anos do Lula como presidente, que ele só bebia, né, enchia a cara todos os dias, já pela manhã, e aí dizia-se que quem mandava no governo era o Zé Disseu, quem mandava era o Palocci, quem mandava era o Guxiquem, quem mandava era esse triunvirato, coisa nenhuma, quem mandava era ele. Sempre foi assim, né? O presidente não abre mão de poder dessa natureza. No caso do Bolsonaro, eu já vi essa cena algumas vezes, a gente fica ali, a cena padrão é a seguinte, você está ali, o presidente está sendo aguardado naquele ambiente, tem lá um general, 2, 3, desses relevantes, né? Quando ele entra no ambiente, os olhos dos generais brilham, assim, é impressionante. Só falta ele se agachar e fazer aquela buana, é impressionante. Quem lidera é o presidente, para o bem ou para o mal. Quer dizer, quem manda é ele, o governo é dele. Eu acho que ele tinha que esclarecer mesmo isso, sem dúvida nenhuma, porque senão podia acabar virando um problema. E as Forças Armadas e o próprio, sob coordenação desse conselho, né, do presidente do Conselho da Amazônia, eles têm feito ações há meses na Amazônia de repressão àquelas pessoas que provocam incêndio ou que agem de má fé, ou que fazem corte e transporte de madeira, contrabando de madeira ilegal, enfim, há uma ação, inclusive, do Exército, muito firme, né, na repressão a esse tipo de crime, né? Mas esse projeto aí é uma bobagem mesmo, né? Não existe. No governo Bolsonaro isso não haverá. Cláudio, já que você citou o governo do PT, queria dizer aqui duas diferenças grandes que eu vejo em relação a participantes de governo, relação com a imprensa e depois o que acontece quando há um rompimento. Olha, o que a gente tem visto aqui, primeiro, é uma grande quantidade de coisa sendo vazada para a imprensa à torta e à direito. No governo Jair Bolsonaro. Não havia isso em outros governos. Não me lembro, nessa quantidade, esse tanto de desmentido. O presidente já veio a público segurando vários jornais, falando que isso aqui tudo é bobagem, não vai acontecer. Naquele episódio de onde sairia o dinheiro para prorrogação do auxílio emergencial, a ampliação do Bolsa Família. E uma outra característica do governo Bolsonaro... Isso mostra que ele, Bolsonaro, não tem capacidade de juntar em torno dele pessoas que consigam trabalhar juntas e de uma maneira discreta, porque... Ou tem pessoas deslumbradas também com acesso à imprensa, Mariana, porque se a gente pensar, muita gente no governo é novata, né? E aí se deslumbra, liga pro jornalista, o jornalista publica, ele fala, nossa, como eu sou poderoso, né? E a outra coisa, Cláudio, é como tem gente que participa do governo Jair Bolsonaro e
racha com o governo. Pô, são 2 anos de governo, é pouco tempo, muita gente já saiu e sai atirando. Ontem, por exemplo, o general Santos Cruz saiu atirando, criticando fortemente o posicionamento do presidente Jair Bolsonaro naquela comemoração do fracasso da vacina chinesa. Estou até com preguiça de falar desse assunto aqui, que a gente já falou tanto, mas ele disse o seguinte... Não é assunto particular, o trato tem que ser técnico e dentro da lei, fora disso é irresponsabilidade, falta de noção mínima das obrigações, desrespeito pela saúde dos cidadãos, vergonha, sem classificação. O general Santos Cruz, não é que até há alguns meses ocupava a função mais próxima da presidência, que é a Secretaria de Governo. E aí é só a gente lembrar do quanto já teve de gente que saiu do governo e saiu atirando. Lembrar do Sérgio Moro. Sérgio Moro, Joyce Hasselmann, Bibiano, quanta gente. Então, enfim, não é um governo que tem as pessoas fechadas. Essa coisa de sair atirando também mostra uma característica, não é? Acho que é tudo a mesma coisa, não é, Cláudia? A gente que também não tinha essa experiência na política e não teve tempo ali de fazer aquele vínculo mais forte com o governo, com a equipe principal e com o presidente Jair Bolsonaro. Tem essa coisa de o governo não ser um governo produto de uma estrutura orgânica, né? No caso do Partido dos Trabalhadores, quando chegou ao poder, tinha ali uma coisa verticalizada, né? Quem mandava, os caras podiam, enfim, fantasiar o que quisesse do ponto de vista de decisões e iniciativas do governo, mas aquilo ali só vazava depois que fosse autorizado. Se o cara vazasse ali, enfim, a cúpula era implacável. E olha, né? que tinha coisa para fora. vazar, não é, Cláudio? Quem que saiu atirando do PT? Só Palocci anos depois e depois de preso, né? Exatamente. Então, assim, no caso do Bolsonaro, e é uma característica dos presidentes que chegam ao poder como outsider, né? Foi o caso do Collor também, por exemplo, não tem um exército, né, de pessoas ali engajadas organicamente, né, daquele projeto. O Bolsonaro governou durante pelo menos 18 meses, com boa parte dos cargos de confiança ocupados por gente nomeados nos governos do PT, do Partido dos Trabalhadores. Como essa gente adora emprego público, ficou caladinha, né? E o Bolsonaro governando, grande parte do governo, controlando os cargos ocupados por gente ligada ao Partido dos Trabalhadores. Pode imaginar um negócio como esse? É claro que os vazamentos, até a sabotagem, né, do trabalho, isso ficou bastante evidenciado. Hoje isso ainda existe, mas já diminuiu muito, né? Mas só para ter uma ideia da dificuldade que o próprio presidente tem de formar um governo dele, de gente de confiança dele. Não tem tanta gente de confiança dele, né? São muitos cargos para serem ocupados. E eu me refiro somente àqueles cargos de direção, né? Pode ser de segundo escalão, de terceiro escalão, de quarto escalão, mas de direção. Eu não falo nem de assessoramento. E é uma dificuldade que o governo tem, sem dúvida nenhuma.